Vamos lá. Fala galera, aqui é Thales Meu nome é Felipe. e hoje a gente está no mais um episódio aqui do Thales pelo Mundo com a presença do Igor. E inicialmente eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco pra gente quem é você, né? Pra gente entender um pouco da sua formação, a sua experiência aqui no IF, um resumo geral inicial. Perfeito. A minha história aqui no IF aliás, começando aqui, meu nome é Igor, né? A minha história aqui no IF é um pouco longa até. Eu comecei no técnico integrado, então tenho duas formações aqui, a do nível técnico e superior. Foram longos anos aqui na instituição, prazerosos anos, inclusive. E até aproveitar aqui para parabenizar a iniciativa de vocês, porque eu acho muito válido assim, a gente trazer luz a coisas tão importantes que a gente tem na educação, então, principalmente em meio a tempos tão sombrios, né, como a gente tem vivido. Até eu estava lembrando que estava pensando, né, acho que rolou muita nostalgia assim, quando a professora Marília falou sobre o projeto e tal, e me convidou para participar. Puxei o fio lá do início, que eu ainda comecei lá na minha cidade, que eu sou do Paulo França. E é isso, eu fiquei pensando, pô, se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar no IF, ou a gente não tivesse tido acesso naquela época na nossa cidade, eu nem sei o que eu estaria fazendo hoje, entendeu? Então olhar na perspectiva de hoje, né, para como foi essa construção é muito bacana. Interessantíssimo assim, a gente compartilhar as experiências, né, dos alunos que saem aqui da casa e como tem sido aí pelo mundo, que eu acho que isso, eu pelo menos espero, né, que ajude muito aí o pessoal que está cursando a direcionar a carreira ou desenvolver essa perspectiva de que possibilidades a gente tem, né, e de quão grandes elas são na área de TI. E é isso. E assim, você falou dessa questão que você era de Pau dos Ferros, você fez o integrado, Justo. mas aí no caso você fez voltado pra TI já ou Isso. como é que foi? Na época era o finado informática, né? Que na verdade não é finado, acho que foi só repaginado o curso e foi dividido em outros. Acho que é manutenção informática, uma coisa assim tem agora. web, alguma coisa. Tem também, web. se não me engano. Então foi o integrado em informática. E foi muito interessante isso, porque eu acho que das duas uma, né? Ou essa questão da importância de você ter um acesso até precoce a uma atividade profissional, que ainda é no ensino médio e tudo, né? Eu acho importante porque das duas uma, ou você consegue descobrir muito cedo assim o que é a tua vocação e tal, ou então você já corta alguma coisa da lista, né? Sim. Que foi o caso foi o que aconteceu com a maioria dos meus colegas aí, 90% eu acho das turmas, porque integrado eu comecei lá em Paulo César e transferi para cá ainda. E 90% das duas turmas seguiram em outras áreas e tal. Foi importante por isso também, porque nessa experiência eu consegui desenvolver bem a ideia e amadurecer bem assim a minha ideia do que eu queria fazer, né? Profissionalmente falando. E foi do curso que eu descobri TADS. Como eu já tinha alguma prática, pelo integrado eu consegui ter acesso ao emprego já, então já estava ali no mercado antes de tomar essa decisão de que curso superior eu queria fazer. Eu já tinha noção que eu queria seguir que eu queria fazer algum curso superior, mas um que fosse voltado mais para abordagem prática e tal, né? Não tinha interesse muito em seguir para a área acadêmica e tal, então eu conheci TADS justamente no integrado. Eu falava sobre isso com os meus professores e tal, e eles comentavam que provavelmente seria uma boa escolha TADS. Sim. Foi daí que eu decidi, já saí do integrado para TADS. Aí assim, nessa questão justamente do integrado, uma dúvida que eu tenho, né, ou pelo menos é como eu enxergo, tipo, qual o impacto assim, tipo, do integrado pro superior? Porque tem disciplinas, né, coisas que você pode reaproveitar, né, imagino eu no TADS, tipo, isso foi uma alavanca para você no sentido de ter feito técnico? Você teve alguma dificuldade dentro do TADS? Ou já facilitou muito porque você já tinha uma base? Sim. Eu acho que na minha experiência foi meio... Eu não sei se me ajudou tanto, porque o ensino médio também pega uma fase interessante da vida da gente, né? A gente não necessariamente é tão comprometido com o estudo em si. O próprio ensino médio, por mais que você faça o técnico aqui no IF, você não tem muita ideia do que você quer ainda, tem uma coisa que está em desenvolvimento. Então, hoje eu acho que eu poderia ter aproveitado mais, nesse sentido, o técnico, para sei lá, talvez, visto que você perguntou, né, se o técnico contribui para o teu desempenho, o ator chegado no curso superior. Eu acho que eu poderia ter chegado mais preparado se eu tivesse mais disciplina na época do ensino médio, mas o que eu acho importante é que só voltar os teus olhos para a realidade e para as possibilidades do curso, que isso acontece, querendo ou não, no integrado, já é muito importante, porque na minha época, eu fui desenvolvendo interesse mesmo, assim, decidi que eu queria continuar na área no último ano do integrado, no quarto ano, e o motivo foi muito simples. Eu comecei a ver meus amigos trabalhando já e tal, e eu queria ganhar dinheiro naquela época, não vou mentir, a motivação inicial era essa. Foi daí que eu comecei a correr atrás, né? E o interesse genuíno, assim, né, pela programação em si, ele foi iniciado por esse financeiro, porque eu já via a galera tendo acesso, a galera já foi introduzida ao mercado e tal. Então, é isso. Se não fosse o integrado, eu não teria voltado os olhos para essa realidade e
não sei, provavelmente eu não teria seguido na área. Eu penso assim hoje. Uhum. Aí assim, até entrando nessa questão, indo pro curso de TADS mesmo, você iniciou quando o curso? Quando você terminou? Perfeito, eu fui da turma 2014.2, se eu não me engano. É recente. O pessoal da minha turma já participou aqui, Leís e tal, a Adriana. Foi isso, foi essa turma, eu ingressei nessa época aí. Aí você concluiu por volta de 2017? 2018, final de 2018, se não me engano, outubro. Porque teve... durante o curso, assim, a gente, como turma, tomou algumas decisões que terminaram postergando um pouco a conclusão e foram bem acertadas, assim. Eu acho que a turma da gente tem uma sintonia bacana, assim, nesse sentido de colaboração e tal. Era um ambiente bem, na minha opinião, saudável, assim, a gente se ajudava muito. Então, eu lembro que até teve uma disciplina, que foi o web, no terceiro semestre, se não me engano, desenvolvimento web. Na época, o professor teve algumas questões familiares, aí prejudicou muito o andamento da disciplina. Acho que foi até as meninas, assim, elas iniciaram meio que essa movimentação aí pra talvez fazer o resto da turma refletir se não faria sentido a gente pagar de novo e tal, porque é uma disciplina importante, né? Potencialmente, a pessoa que sai de TADS, ela vai muito provavelmente trabalhar com alguma coisa web, pelo menos inicialmente, assim, o que é de mais fácil acesso. E enfim, a gente tomou essa decisão e até trocou o turno, porque a matéria no semestre seguinte ela só teria de manhã, a gente trocou o turno, terminou atrasando um pouco. Eu acho que a gente levou alguns meses a mais, assim, pra formar. Tô falando demais, né? Não. Pode continuar. Não, é isso. Então eu acho que atrasou um pouco mais por esses motivos, assim. A gente tomou algumas decisões durante o curso que acabaram somando mais alguns meses aí na duração da conclusão. Bom, eu estou interessado em saber como foi a sua primeira experiência, assim que você concluiu o curso, a sua primeira experiência trabalhando na área. Ela foi, como eu falei, já no integrado, né? No ensino, quando eu fiz a conclusão do técnico, eu comecei a trabalhar numa empresa daqui de Natal e meio que durante o curso eu sempre tentei continuar, assim, porque eu sempre acreditei que era muito importante unir o que eu via em sala com o mercado, né? Porque são meio que tempos diferentes, assim. Então, às vezes na sala de aula a gente vê coisas que já, principalmente falando de tecnologias, que já são um pouco ultrapassadas e tal, meio que fazendo pouco do que a gente vê aqui, muito pelo contrário, porque a gente vê muitas coisas que são atemporais, com princípios e tal, e eu achava muito importante ter essa prática no mercado, que era onde eu era introduzido ao que estava rolando assim, mais atual, e até melhorava o meu desempenho, né, porque eu estava tendo a oportunidade de aplicar o que eu vi em sala ali. Praticamente durante todo o curso, assim, eu estava vinculado assim, a algum trabalho na área, alguma coisa. Esse seu trabalho era full-time ou part-time? Era part-time. Certo. Até porque fica meio inviável, assim, né? Acho que a gente tem sorte em relação a isso, porque as empresas terminam sendo bem flexíveis, né, em questão de horário. Então, assim, era um pouco dos dois. Às vezes tinha algumas complicações, porque rolava de ter já um contrato com a empresa, enquanto eu ainda estava no curso, e é uma coisa que tem que ser bem trabalhada, assim, porque às vezes não é possível, burocraticamente falando, né, a gente ficar part-time e, enfim, tá de carteira assinada, esse tipo de coisa. É isso, o tempo que ia me sobrando aí, eu ia me virando, entre trabalho e faculdade. Mas na maioria, sim, foi part-time. Era mais estágios, né, e tal. Certo. E esse emprego que você tinha durante o curso de TADS, você chegou a continuar nele depois que você concluiu o curso ou você moveu para outra coisa? Próximo da minha conclusão, eu mudei de empresa e nessa eu permaneci. Até porque a gente estava falando dessa questão de trabalhar part-time ou full-time, né? Mais próximo da conclusão, a gente vai ficando com menos matérias e vai tendo mais tempo, teoricamente, extra, pelo menos sala, né, de aula. E então rolou já. TCC. Exato, essa é a questão. Então eu entrei para essa empresa e tal, de carteira assinada, teoricamente 40 horas semanais. Foi possível dedicar mais tempo à empresa, mas também tem essa questão do TCC, né? O seu PDS, qual foi o seu projeto? Como é que foi o andamento durante os 3 semestres, assim? O nome do projeto era Roll. Eu acho que o andamento, hoje eu penso assim, que na época do início do curso a gente ainda estava muito com aquela coisa talvez um pouco fantasiosa, né? Vou fazer coisas gigantes aqui e tal. Vou abrir uma empresa. Então acho que a gente... E assim, pode ser o caso, né? Nada impede de dar certo, assim, a ideia que você tem ali no PDS, mas com a visão mais cética, talvez hoje que eu tenho, talvez eu preferisse naquela época fazer uma coisa mais resumida, para aproveitar mais e absorver mais tecnicamente, né? Tentar pelo menos concluir. Sim. Porque o andamento foi bacana, a gente fez muita coisa, eu acho, assim, ali no eu nem lembro legal a sequência, pra falar a verdade. Primeiro web, depois o distribuído e por fim corporativo. Eu acho que
distribuído em diante, a gente, pelo menos na evolução do produto, a gente terminou andando bem devagar, assim, porque acho que a gente terminou ficando estagnado em muita decisão que era assim, mais relacionada à ideia em si do que técnica, e terminou não aproveitando, assim, para evoluir muito no que o PDS propunha na época. Mas foi muito proveitoso, cara, foi muito proveitoso. Eu acho que, como eu falei, a gente tinha essa coisa colaborativa independente do PDS. Foi sempre uma oportunidade assim, pra gente compartilhar conhecimento. Eu acho que, no meu caso em si, a gente foi bem produtivo, porque calhou de cada um meio que tem uma especialidade ali. Tinha Jonathan, por exemplo, que estava nessa época bem mergulhado em coisa de infra. Eu tava mais focado em front e tal, tinha Jonas ali no back-end, então uma coisa ia somando a outra. Então foi bem produtivo. Eu acho que esse contato com algo real vai na mesma linha do que eu falei sobre trabalhar ao mesmo tempo que você faz o curso. Porque você está tendo acesso a uma coisa prática, né? E software é isso, para aprender você tem que, você tem que molhar as mãos mesmo e fazer alguma coisa. Quebrar a cabeça, ficar algumas horas ali, né? Aí, tipo assim, qual foi a tecnologia que vocês usaram na época? Perfeito. A gente começou com o Min, né? Até eu escutei o Leís, ela comentou também, que era a stack full em JavaScript. E só que eu acho que todo mundo já estava trabalhando naquela época com alguma coisa e que não era relacionado e tal, então a gente não conseguiu adiantar muito enquanto estava no Min, e a gente mudou para Ruby. E foi isso. Eu acho que o aplicativo, quando a gente chegou no distribuído, foi React Native. Foi basicamente isso. O Ruby que você fala é Ruby on Rails? Ruby on Rails. Então a aplicação iniciou como um monolito, né? A gente fazia o front e o back no Rails. E foi isso. Depois a gente foi migrando, né? Introduziu o React Native, o aplicativo. Sim, mas o PDS em si, até trazendo aqui, a ideia era meio que fazer uma plataforma assim pra gente ter em tempo real o que acontecia de festa, que era nesse sentido, tipo, se tem alguma boate aberta, na hora que você acessa o aplicativo, você teria esse contato com o que está disponível. A gente pensava em trazer dados assim em tempo real em relação a quantas pessoas estavam na casa ali, naquele momento, esse tipo de coisa. Então atingiu 30% disso. É normal, a gente pensa num foguete, tá ligado? Do Elon Musk, ele é um foguetinho. Aqueles de água, né? Tá ligado? O jato d'água. Não, mas é interessante, cara, você falando isso, porque é uma fase que todo mundo passa durante a formação, né? Tem todo esse processo do PDS, você tem essa questão que você falou também que você teve do desenvolvimento web, né? Que o professor teve problemas pessoais, acabou tendo problemas com a disciplina. Aí você tinha mencionado que vocês pagaram novamente, né? A gente pagou novamente. Pronto, eu também passei por uma coisa similar, né? Mas acho que no meu caso foi mais relacionado com a tecnologia. Acho que você não deve conhecer, é Play Framework. Nunca ouvi falar. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Porque era um framework acho que baseado em JavaScript, só que ele era muito escasso, né? O conteúdo que, por exemplo, o nosso PDS, né? Eu do Felipe, a gente trabalhou inicialmente com Django, né? Baseado em Python, então é uma coisa que você encontra muita informação. Você tem curso, tem muita coisa na internet, e sem contar as aulas do professor Felipão também, que auxiliou bastante. Então, monstro. Exatamente. Mas a gente também migrou, né, para JavaScript, a partir do Vue.js. Então, eu acho que essa questão assim do fator técnico impacta muito, né? Principalmente a linguagem que você vai usar, o framework, que às vezes ele pode meio que ajudar ou atrapalhar. Exato, né? Com certeza. Eu acho que talvez seja até uma crítica assim, pro modelo que é seguido na disciplina. Não sei, talvez seguir uma abordagem o mais democrática possível. Eu entendo que para fechar o que está proposto na disciplina, você tem que provavelmente usar alguma ferramenta, enfim, fazer uma escolha, né, como professor. Sim. Mas tem que ser bem cuidadoso isso, e é aí que eu queria que a coisa democrática entrasse, para dar liberdade também, porque, querendo ou não, na nossa área, muitas vezes o pessoal já tem contato prévio, né, com alguma coisa, e provavelmente eles vão chegar nessa disciplina já com afinidade com alguma linguagem, com algum framework, alguma coisa. Então, eu acho que se você deixa isso claro, que é bem democrático, que você pode seguir com a tecnologia que você quiser e talvez focar mais em princípios que tangem ali desenvolvimento web e tal, eu acho que tende a fluir melhor a coisa, até porque a própria turma, porque se torna uma coisa mais orgânica, né? A própria turma, ela vai... às vezes eu não tenho nem ideia de nenhuma ferramenta, mas você tem. Pô, a gente é próximo, aí você, dá uma olhada nisso aqui, eu acho que vai ser fácil você aprender e tal. E
querendo ou não, eu vou ter você que está no mesmo barco que eu, né, como fonte e tal, pra gente trocar ideia e tentar maturar a coisa junto. Então acho que é isso. É até interessante ver o seu relato também, porque deixa até um pouco claro que há essa confusão, né, pro aluno. Eu queria muito tocar no PDS, mas eu estou um pouco travado assim, com a tecnologia que foi passada pra gente ali no desenvolvimento web. Essa obrigação, né, de uma tecnologia Exato, específica. Exato. Eu acho que limita um pouco. Sim. Assim. Isso mudou um pouco a partir do segundo PDS, né? O segundo e o terceiro em diante, eles dão um pouco mais de liberdade. Eu acho que o primeiro, eles meio que corrigiram isso mudando a tecnologia, né? Porque o Play era algo assim muito específico. Você tem que ser um programador de Java, assim, muito acostumado com aquela tecnologia para conduzir. Mas para quem está aprendendo, né? Tipo, o professor Felipão, ele já tinha uma base muito grande, então isso facilitou bastante na hora do aprendizado. Né? Que foi esse fator também que você falou, de justamente quando você entra no mercado, eu mesmo, na minha experiência com estágio, né? Com pesquisa, muito voltado para desenvolvimento web. Então hoje eu trabalho com Django, trabalho com frameworks também, né? Vue, JavaScript, essas coisas. Então essa base para mim pelo menos foi importante, porque eu também fiz o integrado, mas não fiz no IF, né? Eu fiz particular. Mas a perspectiva que eu tinha na época era PHP, não tinha usado framework, então era uma coisa muito mais crua. Né? Então acho que nesse quesito, para quem está começando, entre aspas, zerado, assim, né? Nunca trabalhou com software mesmo, eu acho que até você ter uma linguagem padrão é importante. Talvez uma coisa que equilibrasse mais fosse, tipo, olha, para aqueles que se sentem mais confortáveis, seguem o padrão, né? Mas para quem já está um pouco mais avançado, seria interessante talvez aumentar, expandir, né? Usar outras tecnologias. Sim. Que é uma coisa que eles trazem, né? A partir do outro PDS. Thales fala de pessoas que chegaram aqui sem saber muita coisa. Eu sou um exemplo. Eu cheguei aqui com integrado em administração. Eu tentei IMD, só que eu não consegui na época. E era a única referência que eu tinha em programação, eu não sabia. E eu acho que fica bem sensível essa decisão, porque justamente, pegando o teu exemplo, eu acho que há um momento na carreira de um desenvolvedor que dá aquele estalo, assim, você começa você fica meio maravilhado assim, com o que você consegue fazer com programação, né? E isso às vezes tem muita relação com a tecnologia que você usa. Por exemplo, nesse primeiro emprego que eu tive, era VB6 que a gente usava, um negócio muito alienígena pra mim, assim. E o que eu fazia, eu confesso, assim, era Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tentava ali... Stack o programa, também. O programa já era bem maduro em relação a features, assim, então era mais manutenção a pegada, né? Então, tipo, o que eu fazia era basicamente olhar o resto do sistema e tentar encaixar o que eu precisava fazer de manutenção ali com o que já tinha pronto. Mas era muito moroso esse trabalho, não sentia prazer, eu tava ali mais porque, tava me formando, precisava ter uma renda, assim, pra me bancar durante o curso. Então era mais essa motivação. Bem depois, eu comecei, isso é curioso, inclusive, eu comecei a trabalhar com Ruby. Esse estalo aconteceu pra mim no Ruby, não vou mentir. Apesar de hoje eu olhar o código Ruby e tipo, meu Deus, o que acontece aqui? Então, tenho certa dificuldade de manter. Só não é pior que Assembly. Assembly é brincadeira. Assembly Jurassic Park, brincadeira. Não, então acho que, principalmente para quem não tem uma experiência prévia, você proporcionar ou fazer esse esforço assim, de procurar o que... Não sei, eu acho que algumas linguagens elas terminam introduzindo conceitos que não necessariamente eles são importantes para o momento de um aluno, na metade ou no início de um curso superior. Então é mais ou menos isso assim, que eu penso. Eu acho que porque você pode desmotivar muito o cara, ou você pode motivar muito, dependendo da tua escolha. Essa questão assim de tipo... Você mencionou aí também das questões do seu estágio, né? Esse trabalho durante a formação. Qual foi o primeiro, assim, trabalho na área que você pegou, o padrão? Tipo, porque a gente aprende meio que o caminho feliz, né? Tipo, com documentação, né? Todo o processo de software, essa questão desde a versão web até deploy com a versão corporativa. Então, como é que foi a sua experiência assim, inicial e a evolução que você teve em relação às empresas que você já prestou trabalhos? Acho que, para surpresa de nenhum de vocês, eu nunca encontrei esse caminho feliz de trabalho. Então, nessa primeira oportunidade, no sentido de documentação, acho que nunca foi uma realidade para mim, para ser sincero, assim, com raríssimas exceções de pegar um código documentado, alguma coisa mais desse sentido. Acho que foi uma grande mistura, cara. No início, nesse primeiro trabalho, foi inclusive esse que eu trabalhava com o VB6, eu acho que alguma organização assim, de processo que a gente tinha, lá era que a gente trabalhava com Scrum,
Mas era aquela coisa, assim, ao longo do tempo, ao longo que eu fui migrando de uma empresa para outra, eu percebi que há um pouco desse vício, assim, da nossa parte, eu acho, como programadores, que a gente termina, às vezes, complicando demais as coisas. A gente é muito apaixonado pelo que a gente estuda, pelo que a gente faz, e às vezes a gente faz a introdução precoce de alguma coisa que não necessariamente é importante, assim, para deixar a coisa prática, né? Então, nessa empresa mesmo, a gente implementava o Scrum, tentava implementar fielmente, mas sempre acontecia, por exemplo, numa daily, cada um do time tá falando sobre uma coisa desconexa. Então era um momento que a gente só dava ouvidos mesmo ao colega ali, mas não ia ajudar em nada, porque eu não tinha ideia do que ele estava fazendo, sabe? Era um projeto totalmente diferente do meu. Então é isso, ao longo do tempo eu fui percebendo que a gente erra um pouco a mão nisso e em outro sentido que é deixar talvez, eu acho que esse é um problema meu na realidade, eu vou falar mais por mim, né? Que é perder a voz ativa que você deveria ter como desenvolvedor, no sentido de você chega num time e tá lá essa coisa engessadona, a galera aplica Scrum, faz dele todo dia, mas ninguém sabe do que cada pá tá falando, e a gente fica calado, a gente segue aqui. Eu acho que é importante você ficar bem consciente em relação a isso, porque até pega um exemplo de um médico, por exemplo, você não chega para um médico, para um paciente e diz, olha, eu tô sentindo isso, eu acho que você deveria me receitar isso. E é isso que eu acho que a gente acaba fazendo, a gente engole muitas coisas e deixa de falar o que a gente julga como, sei lá, correto, ou que ajudaria de fato a equipe. Então hoje, acho que eu vou para outra ponta, né? Depois de ter passado por todas essas experiências, assim, ter refletido sobre. Sim. Hoje no meu time, a gente parte de 2 princípios básicos. Sermos práticos e trabalharmos nas mesmas coisas. Então, de rotina, o que é que a gente introduz aí? É uma mistura sei lá, de métodos ágeis, tem coisa do Scrum, tem coisa do Kanban, mas a gente usa isso de uma forma que é favorável ao time. Então, a gente não tem a gente tem uma que acontece a cada 2 dias. Então, a gente tem, a gente tem 2 vezes por semana. Nessa às vezes, muitas vezes a gente não se preocupa com o tempo limite, então pode ser uma daily de 10 minutos, pode ser uma daily de 1h30, porque como a gente está trabalhando na mesma coisa, sim, a gente sempre tem esse objetivo, assim, esse detalhe como guia. A gente já aproveita, a gente está comentando sobre o escopo de trabalho que está sendo abordado aquela semana, e eu fiz isso e estou travado aqui. Aí tipo, o meu colega já chega, vamos tentar fazer junto. Aí pronto, todo mundo junto ali no mob program. Isso é fácil, se torna fácil de controlar porque o time também é bem reduzido. São 3, 10. Uma outra coisa que eu acho importante, em muitas experiências que eu tive, a pessoa de produto, ela se envolvia até em cerimônias que deveriam se resumir a desenvolvedores, por exemplo. Então, eu acho que isso prejudica porque geralmente quem trabalha com produto vai tentar focar muito em prazo, em entrega, sim, em colocar data nas coisas. Acho que vocês devem concordar que não é assim, né? Software ele nunca fica pronto. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem advogado também nessa experiência que eu estou tendo atualmente, é que a gente tenta deixar bem delimitado até onde é frutífera o nosso trabalho junto com a pessoa de produto. Então a gente tem um plan que é basicamente para discutir realmente o que está posto ali para aquela semana, e é isso, o como, o quando, fica muito a critério da gente, e a gente trabalhou a coisa de uma forma que o nosso PM ele é bem consciente em relação a isso, que não tem como você sempre colocar uma data, que as coisas mudam e tal. Então acho que é isso, cara, tentar, uma coisa que eu percebi que funcionou bem para mim é deixar as coisas simples, deixar as coisas práticas. Tipo, muitas vezes acho que até o próprio Manifesto Ágil fala isso, né? Se eu não me engano, o Manifesto Ágil, que é tipo, provavelmente quando você introduz uma metodologia ágil, ela descreve vários comportamentos, várias cerimônias mas nada disso é escrito em pedra, né? Você tem que entender o que faz sentido, introduzir o que faz sentido para o teu contexto. Sim. Eu ia acrescentar com um ponto, né, em relação a isso, que você fez lembrar até de uma situação recente, que eu tive que entregar uma demanda num deadline muito curto, era coisa assim de 4 ou 5 dias, e essa questão que você falou das dailies, uma coisa que, eu não sei se é um problema meu ou se é uma coisa que eu percebi, que é justamente, se você fazer dailies todos os dias, eu sinto que o meu progresso é menor. Porque eu estou muito preocupado com o que eu vou entregar hoje para poder falar amanhã, entendeu? Então eu estou mais preocupado na daily do que o produto final. Então isso me atrapalha muito. Eu acho mais interessante exatamente o modelo que normalmente eu trabalho, né, com a equipe que eu trabalho, porque
que segue muito isso que você falou, que essa questão da... Geralmente a gente marca uma coisa de 1 hora, no máximo 1h30, porque ali a gente consegue se reunir ou pelo menos dividir. Tá com dificuldade nisso aqui, fulano vai se juntar com esse pra destravar essa etapa. Sim. Então, tipo, eu acho que faz muito mais sentido ser uma coisa semanal, né, ou no máximo 2 vezes na semana, porque você não gera no desenvolvedor aquela ansiedade, Total, né? Porque total. porque, tipo, que nem você falou, essa questão de, tipo, o software, ele beleza, tem features, né, que você, tem que entregar essa feature até data tal. Beleza, vamos entregar até data tal, vamos tentar chegar lá. Só que, às vezes, não tá 100%, Exato. entendeu? Mas, beleza, foi entregue, mas terão atualizações. Porque não é uma coisa muito exata, né? Tipo, no sentido assim, tem uma coisa que, às vezes, você tem uma limitação técnica, ou você tem que pesquisar por algo específico, você imaginou de uma maneira, mas na verdade era algo muito mais complexo, aquela aplicação que você tinha que introduzir, então são esses fatores assim, né, no geral. E como tem sido aí para vocês? Vocês estão aí nessa fase, né, de pós-curso e ingressando aí no mercado. Tem as experiências que vocês tiveram até então, estava forte essa questão de ter uma coisinha mais ali engessadinha em relação à metodologia? Como é que vocês estão percebendo assim essa... Você quer falar? Eu conversei com o Thales, já que a gente foi contratado pelo mesmo setor, sabe? A gente tinha as dailies, Sim. a gente trabalhava nos mesmos sistemas, mas assim, porque foi remanejado para outro setor, eu comecei a trabalhar com demandas como eu trabalharia se eu fosse freelancer, sabe? Eu faço um pequeno site, todinho então eu que administro mais pessoalmente como eu gerencio isso. Aí eu mando para alguém revisar, dentro de tem as deadlines, mas essas deadlines acabam não sendo tão cumpridas porque sempre há algo a ser corrigido nesses sites e sempre algo que a pessoa pedindo, que está querendo o site quer mudar, então é basicamente isso. Sim. Eu acho que o ponto-chave que você falou, né, que há uma certa frustração quando você tenta forçar essa questão de datas no desenvolvedor. No seu caso, por exemplo, você ficava ansioso para ter o que falar na dele. Mas tem essa questão também de, beleza, a gente bateu o martelo aqui que isso vai ser entregue daqui a 1 mês. Você vai ficar ansioso. Uma boa chance, como a gente falou, de durante ali o progresso da coisa, você descobrir que na verdade o buraco é mais embaixo. E, enfim, você não conseguiu fazer a entrega completa, então fica você frustrado como desenvolvedor, fica o teu superior. Então é por isso que eu acho importante a gente ter a voz ativa, né, nesse sentido, né? Você, nesse momento que que a pessoa está tentando impor, ou tentando arrancar muito essa questão de data, que geralmente é isso, um trauma que eu tenho quando eu estou lidando com pessoas de produto é isso, essa sede por ter uma data, que eu entendo completamente, assim, eu acho que o escopo do trabalho deles... Não pode ficar um infinito também, né? Exato, o escopo do trabalho deles, eles são muito pressionados a gerar valor orientado a isso, né, a datas e tal, entregáveis ali. E é isso, é muito difícil, para não dizer impossível, a gente sempre honrar o que é acordado. Então acho que a voz ativa do desenvolvedor é muito importante para a gente gerenciar essa questão da frustração. E se você bate o pé e diz, não, é possível essa data, vamos trabalhar com períodos mais curtos e a gente vai vendo à medida que a gente vai entregando esses pequenos entregáveis. Então acho que isso tende a ser mais saudável no longo prazo. Eu acho isso mais interessante que é o que acontece hoje, na minha experiência, né? Raras exceções, tipo... Mais recentemente eu tive uma entrega muito grande, não muito grande, mas assim, grande pro prazo, né, que eles estipularam. Mas eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Você pegar um projeto grande e você criar micro tarefas, né? Entendeu? Funciona mais, porque tira essa questão da ansiedade, né? Você tem aí no máximo 2 reuniões por semana. Às vezes você tem até mais para tirar dúvida ou se reunir com um dev que já está mais tempo, que pode te auxiliar. Eu acho interessante dessa forma, porque justamente nesse fator de estar engessado, né? Porque os lugares que eu já estagiei, né, já trabalhei, eu sentia que tinha essa coisa de não ter um padrão, mas assim, não ter um padrão nenhum, né? Então, isso dificultava até em questões básicas, né, que pelo menos a gente enxerga que está muito no curso, tipo versionamento de código, às vezes não, tem empresas que, principalmente setor público, assim, não tem tanto esse hábito, vamos dizer assim. Tem essa questão também de entregáveis, que às vezes o líder ele não é necessariamente de TI, ele está mais voltado para administração, para algo nesse sentido, então ele não entende o nível da dificuldade, né? Porque por mais que a gente defina um deadline, vai ter bug, vai quebrar, entendeu? Vai acontecer um monte de dor de cabeça no meio do caminho, não é um caminho 100%, fiz essa linha, vai funcionar aqui. Às vezes você tem que descobrir um problema que você nem sabe o que é, então é aquela coisa, né? E nessa linha de, até uma curiosidade minha, nessa linha de como é que você trabalha ali, a pessoa que te traz as demandas, ela não é técnica, provavelmente, e nessa experiência que vocês tiveram, como é
para vocês, essa coisa de, pô, às vezes a gente tá errando em coisa muito básica, como versionamento de código e tal. Como é que tem sido essa questão de negociar? Porque eu acho que a gente, como programador, termina tendo que cumprir muito assim, esse papel, né, de negociador e tal, e provar que coisas que não são tão... que não trazem um valor tão aparente para quem não é técnico, mas que a gente, enfim, sabe que é muito necessário para o nosso dia a dia e tal. Como é que tem sido para vocês vender isso? Vocês estão... Eu já me vi em situações onde eles pedem uma coisa que simplesmente eu não poderia fazer, sabe? Que não via como eu já cheguei a argumentar, né? Às vezes dá certo, às vezes... Você fala em questões técnicas, de limitação técnica nesse sentido? Sim, às vezes às vezes é difícil explicar, mas basicamente eu já me encontrei em situações onde, tipo, tem um item da revisão que eu chego a questionar e a pessoa... E às vezes eu tenho que fazer mesmo porque às vezes você lida com algumas pessoas, porque eu não gosto muito de quebrar a minha cabeça com isso, eu já quebro a minha cabeça com código, né? Era aí que eu queria chegar, porque eu queria saber como é a percepção de vocês em relação a isso, porque pra mim é um pouco traumático também. Mas eu tenho percebido que, até pra afirmar meu ponto, né, de que a gente tem que ter essa voz ativa, pra gente impor o que a gente, como a pessoa que tá lá na ponta, né, desenvolvendo o código e tal, o principal agente de todo o processo, eu diria. Como é assim? Como é a perspectiva de vocês nesse sentido? A gente tem que, para se fazer ouvir, a gente tem que saber falar, né? Sim. Para ser ouvido, a gente tem que saber falar, na realidade. Então... eu gostaria de lembrar de uma coisa específica. Tipo, teve um lugar que eu trabalhei que, voltando a essa questão do versionamento de código, né? Que teve um problema muito grande, né? Porque uma pessoa, ela colocou um código de brincadeira, tipo assim... colocou um código de brincadeira quase que colocou, na verdade colocou numa branch, não colocou no código principal, mas era um código que, se subisse para o servidor e alguém ativasse aquela linha de código, poderia apagar o banco de dados inteiro. Nossa. Então era um negócio assim muito sério. Brincadeira arriscada. É uma brincadeira arriscada, entendeu? E isso foi uma dor de cabeça muito grande, né? E por que eu tipo, lembrei disso? Porque justamente foi uma coisa que eu pontuei na época, né? Porque eu comecei a discutir essa questão do versionamento de código, que era importante, entendeu? Porque tinha um versionamento, só que não, digamos assim, tinha desenvolvedor que já trabalhava há muito tempo, mas tinha um backup daquela versão do código, sei lá, no HD. Então, já teve situação de tipo, o projeto tá nesse andamento, mas aí tal feature estava pronta, mas deu pau no HD do cara. Então vai ter que fazer de novo a feature, entendeu? Então esse era um ponto. Isso foi quando? Isso tem um ano, mais ou menos, atrás. Bem recente. Foi bem recente. E essa questão aí, dessa questão do código, né, eu até ajudei, né? Eu estava estagiando lá e por ter essa base do IF, né? Essa questão do versionamento, eles criaram fizeram uma versão... Eles não criaram um GitLab, mas tipo, eles trouxeram uma versão do GitLab só para o servidor local. Então, tipo, não dava para você acessar o repositório fora do prédio, né? Sim. Então, justamente, auxiliar nessa questão de níveis, né? De usuário, permissão, o que pode subir para a principal, o que não pode. Então tem muito dessa questão também, né? Tipo, é perigoso, né? Pode acontecer umas coisas bem complicadas, assim, em relação a isso. Mas acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando tá perto de dar alguma coisa muito errado, aí eles começam a engrenagem começa a andar, entendeu? A ficar mais abertos, né? Exatamente. A esse tipo de sugestão. Exatamente. Tem que sentir na pele, né? Infelizmente. Exatamente. É o brasileiro, né? Só vai atrás quando já é tarde. Exato. Acho que até ainda nesse ponto, eu me pergunto se é possível agregar alguma coisa ao curso para ajudar nesse sentido, né? De nos tornar, de tornar ou ensinar os alunos a terem essa coisa também de minimamente argumentar e tal, nesse sentido, porque eu acho que a gente tá muito preso a esse estereótipo de tipo, não, eu vou ficar aqui caladinho fazendo meu código. E a realidade do mercado hoje, pelo que eu tenho visto, que tem muita essa coisa de startup, né? Essa coisa da coisa inicial muito básica ali, muita liberdade para todo mundo para agregar no negócio. Eu acho que tem se tornado cada vez mais comum essa questão da gente acumular atividades. Tipo, não necessariamente você vai ser só desenvolvedor. Você vai ter que pensar em produto, você vai ter que fazer de tudo um pouco, né? Então, sei lá, essa coisa de argumentar bem, eu tenho visto que, sei lá, é bem importante. Até como uma autocrítica, assim, pra mim também. Algo que eu tenho que melhorar. Mas acho que vai também da questão,
essa coisa de pensar no produto, eu já tive que cuidar de certas demandas num site que é até engraçado, porque eu sentia falta do padrão que eu trabalho hoje, né? Porque tem o NAVE, né? Que é o laboratório de pesquisa aqui, né? De TI do IF, que tinha essa separação. Tinha o pessoal de UX, UI, tinha o pessoal de front, o pessoal de back. E aí, nesse meu estágio, eu trabalhava full stack também, né? Eu trabalhava PHP. E às vezes eu lembro que já teve uma demanda, justamente do líder que era mais de administração, precisa de uma imagem tal, numa tela tal, desse jeito tal. Só que, tipo, eu não sou designer, sabe? Eu não sei desenhar nada. Então, tipo, é meio que essa coisa, né? De você... uma coisa que eu sentia falta também era ter pessoas que tinham essa habilidade dentro do setor de desenvolvimento. Né? Porque a sorte que eu tive é que o desenvolvedor que estava me acompanhando, ele já tinha um certo conhecimento. Então, isso agregou, né? Ele fez a arte, eu fui lá, implementei, né? Eu utilizei dentro do sistema. Isso, vocês me fizeram lembrar de uma questão que eu vi no curso de administração ainda, que é a diferença entre o funcionário generalista e o especialista, né? Que o especialista, ele vai ter só naquela área, o generalista, ele sabe um pouco de tudo. Eu acho que, tipo, uma pessoa que se especializa em uma área, eu chego à conclusão que você deveria ser algo in between. Você está especializado em uma área, mas você sabe um pouco das outras, por exemplo, ficar numa situação onde você tem que saber alguma coisa de banco de dados, ou UX e UI, sabe? Isso eu acho que ajuda muito, pô, também. Eu tenho a impressão que quanto mais você faz seu nome ser citado no contexto de empresa, mais favorável é para você, sabe? Então, se você está transitando em todas as áreas ali, contribuindo de alguma forma, mesmo que pequena, o valor que você agrega na empresa é bem maior, né? Sim. Principalmente pegando esse contexto de startup, que não tem nada muito concreto ali. Às vezes você tem muita escassez de recursos, então você tem que usar o máximo que está disponível. Exatamente. Né? É toda essa questão mesmo, tipo, até voltando assim, puxando a sardinha aí pro curso, essa coisa da gente ser analista e ser desenvolvedor, né? Tipo, essa bagagem que a gente tem auxilia bastante, né? Pelo menos o curso ele não é muito fechado. Tipo, você vai fazer TADS, você vai só ser desenvolvedor. Você pode ser um analista, você pode ser dev back, front, mobile, então... Ou você pelo menos que nem... acho que você pagou também mobile, né? Paguei desenvolvimento de dispositivos móveis. Porque, tipo assim, são questões que você pode não usar hoje, mas você teve uma experiência. Se amanhã, estamos pensando na versão mobile dessa aplicação. Você vai fazer o link ali, né? Exatamente. Então, eu tenho uma base nessa tecnologia aqui, pode... Não, total. Nesse sentido, é importante demais o curso, né? Porque, na verdade, como você falou, é para estimular a gente de diferentes formas. E meio que a gente vai construindo o nosso caminho, né? Um caminho individual. Tipo, beleza, eu posso pagar mobile, beleza. É uma coisa que eu aprendi e agreguei. Então, total, essa questão dos estímulos, ela é importantíssima, né? Pra gente se desenvolver como profissional também. Vocês falaram do mobile, eu não sei se é por experiência própria, mas você tem a opção de você desenvolver o mobile no próprio site, né? Para a responsividade. Mas eu acredito que a maioria das pessoas ela vai preferir usar um app, no caso, né? Eu acho que nem todo mundo usa browser hoje em dia no celular. Sim, aquela site fábrica lá, né? É verdade, pô. Mas você falou aí que você trabalha hoje como full stack, né? Mas sempre foi assim? O que você domina mais? Back, front? Eu diria que front, assim, porque o que eu tenho mais propriedade vai ser orientado pelas experiências que eu tive, né? De trabalho. Então, a maioria do tempo eu trabalhei como front. Mas eu sempre tive muito isso, sabe? De tentar fazer o que é necessário para entregar aquilo que a gente tem que entregar. Naturalmente, quando eu estou há muito tempo fazendo a mesma coisa, eu já me incomodo um pouco. Sim. Então, acho que isso contribuiu para essa coisa de ser full stack e tal. Eu acho que até meio estratégico, assim, para mim, continuar me desenvolvendo nesse sentido, mais generalista, porque você se torna versátil, né? Tipo, pau para toda a obra, assim, tipo... Mas nas suas experiências anteriores, você já era mais front, mais back? Como é que foi esse caminho para... Tá. Eu comecei como back, mas eu já sabia, assim, porque eu já sabia que eu queria, que era uma forma, começando naquele back, de me introduzir na empresa e, com o tempo de casa, eu tentar migrar para o front e tal. Porque eu sempre gostei mais dessa parte visual, assim, desse feedback que você tem quando você cria o código, você tem um feedback visual da coisa, né? Sim. Então acho que é o que me dá mais prazer, assim, fazer front. O back é mais, eu acho que eu
Eu penso assim, o back é mais... o conhecimento que eu tenho como back-end é mais uma forma de fazer melhorar como front. Então, foi assim, eu comecei como back, aí migrei para front. É como eu já tive essa experiência inicial como back, tipo, toda a progressão da minha carreira foi pulando de um lado para o outro. Assim. Aí você usa quais tecnologias hoje? Assim? Hoje eu tô trabalhando no back com Elixir e Ruby, acho que é basicamente isso no back-end. A Elixir a gente usa o Phoenix e no Ruby é o Rails ainda, que é o que está sendo um pesadelo assim, manter código Ruby legado. Tem muita coisa que é difícil, assim, é muito escondido. Eu acho que o problema do Rails é isso, os caras tentaram padronizar muita coisa e chegou num ponto que você não sabe mais o que está acontecendo ali por debaixo dos panos. E no front, basicamente JavaScript pautado aí no React, né? Tá bem comum esse stack. E vez ou outra também tem algumas aplicações em Elm também. Sim. Como é que você resumiria assim, a sua experiência de curso e mercado de trabalho? Né? O que cada um contribui para o outro? Assim? Foi perfeita, cara. Eu acho que foi a dosagem perfeita para o todo. Eu acho que são duas faculdades diferentes. O curso é uma faculdade, né? E o mercado é outra. Que se complementam. Então acho que foi muito importante. TADS, porque foi o curso que me entregou essa questão prática e que me proporcionou, né? De justamente usar o que eu aprendi aqui em sala no mercado. Então, o curso ele viabiliza tanto no sentido de conhecimento como no sentido de tempo também, porque você consegue, se você se esforçar é um pouco mais difícil, mas você consegue conciliar com estágio, com alguma coisa. Sim. Então, eu acho Nós dois perdidos, mas... eu acho que fazer uma formação tipo, sei lá, engenharia de software ou da computação, talvez fique consideravelmente mais difícil de se fazer. É isso, dados foi importantíssimo. E a FRN é uma segunda mãe para mim. E é isso, mano. Tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que só. Então, perfeito. Mais uma vez a gente agradece. É sempre bom essa contribuição, a gente vai sempre aprendendo mais com quem já está mais tempo no mercado que a gente. E era isso. Obrigado de verdade. Perfeito, senhores. Mais uma vez, muito bacana a iniciativa aí de vocês. E é isso, um prazer conhecer, um prazer ver que o curso continua vivo, né? Continua com várias cabeças aí que estão a milhão, trazendo ideias como essa, né? Se adaptando. Sim. E é isso, satisfação. Pro que eu puder ajudar aí no projeto ou o que seja, eu vou estar disponível, porque eu tenho uma gratidão eterna com a Constituição. Show. Quem você mais conhecer aí que fez TADS e quiser participar. Perfeito. Vou lançar o convite aí pro pessoal. É isso aí. Então é isso, gente. Mais um episódio e até a próxima. Até.